A cada 60 anos, monstros despertam para caçar, se alimentar de carne humana e punir a ganância do homem. E aí pessoal, a história de hoje é a Grande Muralha. Se inscreve no canal se gostar da história e deixe um comentário para sabermos o que está achando. E agora, vamos para mais um recap! Em algum lugar ao norte da Grande Muralha na China, conhecemos William e seu amigo Pero. Eles fogem de alguns bandidos usando seus cavalos. Os dois soltam alguns cavalos e observam seus perseguidores passando sem os verem ali escondidos. De noite no deserto, Pero diz que eles têm uma missão e precisam cumpri-la. A missão é adquirir e entender a pólvora. Enquanto William e Pero conversam, os outros dois que estavam com eles são mortos. William se vira e descobre que ambos sumiram sem deixar rastro. Então eles ouvem e percebem que foi um monstro, não um homem. A fera avança neles e eles estão prontos para atacar, o que fazem e matam. William diz que eles devem levar a mão da fera para descobrir o que eles acabaram de matar. Então pela manhã, eles são perseguidos novamente pelos bandidos que os querem mortos, mas acabam na Grande Muralha, onde encontram um exército impressionante e logo são cercados. Com poucas opções, William e Pero descem dos cavalos, escolhendo se renderem aos chineses ao invés dos bandidos atrás deles. No quartel-general, os comandantes inspecionam o braço da fera. A comandante Lin confronta William, perguntando onde a mão foi encontrada. Ele diz que não foi encontrada, foi arrancada. Ela passa a informação aos outros, já que ela sabe tanto chinês quanto português. Eles não estão surpresos com a fera, mas sim com o momento do ataque, mais cedo do que esperavam. Ela pergunta a William como eles a mataram, e ele diz que foi ele quem a matou, mas ninguém acredita. Entretanto, um homem confirma a história deles, vendo o sangue esverdeado na lâmina da espada. Mas Lin ainda acha que matá-los é a melhor opção. Lin pergunta por que os dois estão lá. Ele começa a explicar que estão lá para negociar. Lin quer que ele morra, ao que alguns concordam, mas um homem se opõe à decisão. Antes que uma decisão real possa ser tomada, um soldado entra e anuncia que eles estão sob um ataque. O general manda trancar os intrusos e se preparam para a batalha. A caminho da masmorra, eles descobrem que as feras são chamadas de Tao Tai, que vem de um meteoro e ataca uma vez a cada 60 anos. Na masmorra, um cara não consegue encontrar a chave, então ele é mandado levá-lo até a muralha. Na muralha, eles veem os soldados, as armas e ambos em abundância, todos se movem para suas posições, preparando-se para a luta pela frente. Eles esperam pacientemente, mas preocupados, pois ao longe criaturas bizarras se aproximam. Eles começam a preparar as bolas de fogo e atiram nas criaturas. Arqueiros começam a atirar flechas e matam muitos, porém há centenas de milhares de feras, e elas são realmente demoníacas. Em um momento, elas se aproximam da muralha, e os soldados azuis agem. Eles pulam para baixo e golpeiam os monstros antes de voltarem para cima se tiverem sorte. William e Pero testemunham o que está acontecendo. A aparente rainha das feras se mostra, então eles miram atirando muitas bolas de fogo em sua direção. Não funciona, pois ela se protege em uma cúpula. A rainha dá uma ordem e então as criaturas começam a escalar as paredes. O general anuncia que é hora do combate corpo a corpo. Soldados roxos se preparam para a luta. William e Pero percebem que estão encrencados se não forem soltos. Um jovem soldado chamado Peng os encara e William diz para ele lutar. Então ele avança na fera, enquanto isso um estranho solta os dois presos. Peng ataca e esfaqueia a fera e depois é atingido. Agora livres, William e Pero entram em ação para ajudá-lo. William pega uma lança e crava no Tao Tai. A fera é implacável mesmo depois de Pero causar algum ferimento. O monstro se lança no soldado, mas felizmente ele é tirado do caminho a tempo. Ela volta novamente e William crava sua lança na boca dela. Contudo, a criatura não morre. Pero passa outra lança, e isso não a mata. Então eles a empurram mais fundo. Pero pega um tecido vermelho, e William pega um arco e flecha. Eles começam a matar as feras como se fossem toureiro. O estranho que os libertou foge da fera.
Então Pero tira do caminho e William desliza por baixo dele e atira na fera nos olhos, assim a eliminando. A rainha chama todas as criaturas para recuar. Lin e os generais se aproximam deles e os dois largam suas armas. Eles são informados que ganharam o elogio do general e são mandados descansar nos quartéis. William e Pero são acordados por um estranho. O homem se apresenta como Ballard, que pergunta o que eles estão fazendo lá, e eles dizem que vieram procurando pólvora. Depois de explicarem o que estão procurando, ele conta que veio para a China pelos mesmos motivos há 25 anos atrás. Ele continua dizendo que encontrar a pólvora e sair com ela viva são duas coisas diferentes. Os dois mais tarde são chamados para um banquete e são recebidos em nome do general. Outro general pergunta por que William usa um arco tão patético em comparação ao seu nível. William argumenta que sua arma é insuperável. O general pede que ele demonstre a eficácia dela. William questiona essa decisão, mas faz o que foi pedido. Então pede a Pero para pegar um copo. Os dois ficam de costas um para o outro, e William pede para ele jogar o copo em medidas muito específicas. Ele atira a primeira flecha acertando em direção à coluna, e a segunda e uma terceira mantendo o copo suspenso na coluna. Todos ficam impressionados e aplaudem tal habilidade. De volta na muralha, Lin mostra a ele o dispositivo de Band, que usaram durante a batalha, e pergunta se ele quer experimentar. Ele não parece muito interessado por causa da altura, mas aceita a oferta depois que ela o desafia. Ela o prende e diz que no exército eles não lutam por comida, lutam por algo muito maior do que eles mesmos. Ela diz que eles trabalham com confiança para guiá-los, e então ele olha para ela e se recusa a pular, dizendo que só está vivo porque não confiou em ninguém. Ballard mostra a eles a pólvora e diz que há muitas armas e coisas que eles não viram na Grande Muralha e coisas que eles devem esperar nunca ver. Finalmente ele diz que o momento certo de sair é quando a batalha começar. Mais tarde, na reunião de guerra, William é perguntado de onde tirou a pedra em sua bolsa e ele diz que a encontrou. O estrategista Wang diz que a pedra pode ser útil para ele. William pergunta de onde os Tautai vieram e é informado sobre uma lenda. Há mais de 20 séculos antes, havia um imperador cuja ganância trouxe sofrimento para a China e seu povo. Um meteoro caiu na terra e criou a montanha de onde a fera veio, tornando-a verde. Os Tautai vêm a cada 60 anos para lembrá-los do que acontece quando a ganância não é controlada. Ele avisa que se as criaturas passarem pela muralha, irão para a capital, e então não haverá como pará-los. A rainha terá comida suficiente para criar centenas de milhares de Tautais, e nenhum exército será grande o suficiente para enfrentá-los. Então à noite eles encontram soldados mortos na muralha e se perguntam por que os corpos foram deixados para trás. Uma fera solitária está na muralha caçando, então eles avançam esperando matá-la. À medida que se aproxima, Lin e o general se preparam para lutar, mas uma fera sorrateiramente vem por trás deles, enquanto a outra vem pela frente. Eles matam a que está na frente deles, e o general empurra Lin para fora do caminho, matando a outra, mas também ficando gravemente ferido. Então o general é levado numa maca e dá a Lin o poder de comandar a Ordem Sem Nome, uma ordem que ele dá com seu último suspiro. Eles colocam-no em um caixão e fazem uma homenagem. Soldados alinham a muralha e lanternas são soltas. Agora, na reunião de guerra, eles falam de um imã, que é a pedra que William e Pero tinham quando chegaram. E Wang acredita que é por isso que William conseguiu matar a fera tão facilmente. Lin pergunta como eles podem provar isso e William sugere capturar uma e testar para ver o efeito que tem. Então, no dia seguinte, com o nevoeiro sobre as montanhas, eles enchem suas lanças com um agente adormecedor e, em silêncio, ficam esperando ouvir qualquer coisa que possa estar vindo para a muralha. William se afasta escondido depois que um soldado é mandado embora. Enquanto isso, Ballard e Pero estão prontos para partirem. Momentos depois, vemos que as feras se aproximaram sem serem notadas
e logo começam a atacar. Lin diz ao Esquadrão da Morte para começar o contra-ataque, então eles saltam e atacam os monstros. Lâminas saem das paredes e começam a fatiar as bestas demoníacas. William, vendo a batalha diante dele, hesita em partir. Ballard fala para Pero que eles precisam sair, mas Pero sabe que não podem ir embora sem William, por causa de suas habilidades de arqueiro. Os soldados conseguem pregar alguma das feras com suas lanças, mas outras Tautai as tira. Uma chance resta para pegar o monstro. William volta e diz para ele parar de puxar, e em vez disso, esperar o veneno adormecedor funcionar. Então eles atiram algumas bolas de fogo nela, na esperança de separá-las das outras. William pega as flechas e desce para o campo de batalha. Ele pula e desce pela corrente, enquanto as flechas passam por ele e atingem os Tautai. William amarra o Tautai adormecido e eles começam a puxar. De repente ele é atacado, mas consegue matar a fera. Mas um segundo monstro surpreende nas costas. Surpreendentemente, Pero chegou lá para ajudá-lo. Eles conseguem matar criaturas, mas percebem que o fogo não está detendo. Então William atira flechas no ar e Lin prepara as armas com pólvora preta. As flechas explodem. Eles são jogados para trás e as paredes se abrem. Soldados os resgatam e os levam para dentro. Mais tarde, William acorda enquanto tentam curá-lo. Lin diz a ele que Pero está bem. Ela pergunta por que ele foi para além do muro. Ele responde que foi por confiança. Ele olha para os dedos e vê a pólvora preta. Ela diz que deseja que ele nunca a tenha visto, pois é uma arma terrível que eles esperam nunca usar. Ela teme que a ganância do homem use a pólvora para causar devastação. Mas antes de sair, ela diz a ele para esquecer o que viu. Momentos depois, todos cercam a fera com lanças. Wang coloca a pedra perto dela e observa a besta indisciplinada se tornar dócil. Todos ficam surpresos com aquela reação, mas Wang fica mais chocado quando alguém diz para enviá-la para a capital. Ele argumenta que eles deveriam estudá-la lá, mas foi informado que é uma ordem imperial. Com isso, o Tautai capturado é levado embora. O movimento do Tautai faz com que todos se preparem para a batalha. Pero e Ballard se preparam para partirem, e Ballard questiona como ele sabe que William não vai traí-lo. Ele responde que não sabe. Eles retornam ao quartel de Ballard, onde ele pega seu estoque de pólvora preta. William entra no quarto mais tarde para descobrir que ambos desapareceram. Em um buraco visível na parede, o alerta que eles planejam escapar. Enquanto isso, os soldados descem um muro e entram em uma caverna que se estende para baixo da terra. Isso mostra que os Tautai passaram por ali. Lin convoca seus generais, discutindo sobre o fato de que agora os Tautai têm acesso à capital e provavelmente estão a caminho. Desesperados para chegarem à capital a tempo, eles decidem usar seus novos balões de guerra, que não foram testados totalmente. Ballard e Pero chegam às portas e colocam dinamite nelas. A dinamite não explode, então Pero vai verificar. Quando ele se aproxima, tudo explode, empurrando-os para trás. William ouve a explosão e corre em direção a ela. O soldado que William salvou os segue. William os encontra na sala de armas roubando e em preparação para fugir. Eles tentam convencê-lo a fugir com eles, mas ele acredita que ficar e lutar contra os Tautai é mais importante. Eles derrubam coisas sobre ele, deixando-o inconsciente. Na capital, o Tautai capturado é levado ao imperador. Seus conselheiros disseram a ele que o imã foi uma descoberta importante. William é levado aos generais e ali é acorrentado. Ele tenta se explicar, mas Lin não quer ouvi-lo. Ela diz que se não fosse o general, o mataria, mas então Peng o defende, dizendo que o que ele está dizendo é a verdade. Então ela ordena que o prendam e vão atrás dos dois que escaparam. Na fuga, Ballard trai Pero e leva os cavalos. No muro, os balões decolam para os céus. William assiste de sua cela, enquanto alguns falham completamente. Por sorte, o de Lin funciona e William é libertado sendo informado de que o plano falhou.
Os Tautais estão se aproximando da capital e Lin disse que ele deve ser libertado, pois o mundo está prestes a acabar. Então ele pergunta onde ela está e olha para os céus, para os balões que não caíram. Ele pergunta se ainda há uma chance, mas é informado de que só matando a rainha há alguma chance de sobrevivência. Então William vai de balão atrás dela e seu amigo também vai com ele. Ballard é encontrado pelos bandidos e é amarrado. Eles encontram sua pólvora preta e uma cai no fogo, causando uma grande explosão. Os soldados chegam à capital e são recebidos por um monte de Tautai. Lin ataca as bestas, mas acaba caindo no solo e é rapidamente cercada. Felizmente, William chega com o balão e a resgata. Ele agarra sua lança e a segura, enquanto flutuam pela cidade com as bestas tentando alcançá-los. Wang dá a Lin uma granada que é lançada em uma besta que se aproxima, fazendo-a explodir. Ela pergunta por que ele está lá, considerando que ela não o libertou. Mas eles não têm tempo para conversar, porque encontraram a rainha, e essa é uma visão desagradável. Eles pousam e são recebidos por guardas do imperador. Eles vão ao imperador, que lhes diz que é tarde demais, mas eles dizem que se matarem a rainha, isso pode acabar. O plano é enviar a besta capturada para sua rainha, com a esperança de explodi-la quando chegar perto. Eles o levam pelos canais subterrâneos para se aproximar. Eles são atacados, mas salvam seus homens, embora com algumas lesões. William dá uma olhada em seu amigo ferido, mas ele diz que vai viver. E continuam pelo corredor, com a intenção de voltar por ele. Quando os Tautai os encontram, o jovem faz o sacrifício final de sua vida e se explode, garantindo que eles possam continuar com o plano. Eles preparam a besta capturada e abrem as portas antes de pegar o imã e recuar lentamente. A besta acorda e quer atacá-lo inicialmente, mas o imã a repele, então ela parte. Ela come e vai embora. Eles observam enquanto ela é levada para o círculo interno onde está a rainha. William e Lin vão ao topo da torre para ter um tiro claro. Eles atiram, mas o tiro não acerta o alvo, pois a proteção da rainha faz a defesa. Eles sobem mais, porém agora a rainha os viu e faz com que suas criaturas ataquem a torre. Wang joga o imã e Lin o pega, contudo ele é morto em seguida. William atira novamente, mas o tiro é desviado, deixando a rainha ainda mais furiosa. William tem um tiro restante de pólvora preta. Antes de serem mortos, os dois saltam da torre e escapam por pouco das criaturas. William joga o imã e Lin dá o tiro final. A rainha engole a pólvora explosiva tentando parar a destruição iminente, mas é mal sucedida. Ela explode completamente e morre. Eles assistem os Tautais caírem como zumbis, sem uma rainha para comandá-las. Um tempo depois, de volta à Grande Muralha, William encontra Pero acorrentado. Eles brincam um pouco antes de William revelar que foi-lhe dada uma escolha entre a pólvora preta ou levar seu amigo para casa. Ele então liberta Pero, que fica chocado por ele ter escolhido. A caminho de casa, os dois mercenários são escoltados para fora da muralha, e William olha para trás enquanto Lin observa ele partir. Pero pergunta se ele quer voltar, e William diz que sim, mas não confia que seu amigo chegará em casa inteiro. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Deixe-nos saber nos comentários. Separamos um vídeo especial para você no final. Te vejo no próximo recap!